O que que você poderia citar para a gente, Sória, como inovações tecnológicas ou inovações metodológicas que vocês no CBDB têm percebido como inovações importantes para barragens no Brasil? Muito boa pergunta, de novo, uma pergunta excelente, porque ela dá oportunidade para que a gente explane sobre algumas atualidades. Antes disso, nós temos um espectro muito interessante. Nós temos barragens existentes, são muitas, são milhares no Brasil, nós precisamos cuidar delas. E barragem precisa ser cuidada. Ela não, você não põe a obra lá e deixa ela lá, não, ela precisa ser permanentemente cuidada, mantida, monitorada, etc. Com relação aos reservatórios destinados a rejeitos de mineração e resíduos industriais, eu só lembro que, no início da Revolução Industrial, todos devem estar lembrados disso, né? Quando se fala do Rio Sena e do Rio Tâmisa, por exemplo, na Inglaterra e na França, eram poluidíssimos. Né? Por quê? Porque a Revolução Industrial, os resíduos industriais eram jogados nos rios, eram lançados diretamente nos rios, sem preocupação nenhuma de questão ambiental. Né? Aí, isso foi objeto de uma prática de mais de 100 anos, né? Durante praticamente todo o século XIX, se fez isso, né? E lá no século XX, quase já no último quartil, nós tivemos aquele grito ambiental lá da reunião da Conferência da ONU de Estocolmo, né, em 72, se não me engano, o relatório Brundtland, onde o mundo tomou consciência de que a Revolução Industrial tinha trazido esses custos ambientais que estavam insuportáveis, e realmente eram insuportáveis. Né? Então, isso teve impacto profundo e direto na área industrial e, por sua vez, na produção de minérios. E lembro também, nós estamos aqui fazendo essa reunião online, e o minério também está no cotidiano das pessoas de uma forma inequívoca. Né? Praticamente tudo tem minerais. Né? Então, a vida moderna ela é muito boa, mas ela exige esses recursos todos, né, sendo utilizados. Então, a mineração ela também está no cotidiano das pessoas de forma muito direta, através desses dispositivos todos que nós usamos metálicos, e são muitos, né? Muitos mesmo. Na construção civil, em todos os aspectos infraestruturais, principalmente, e também do cotidiano. Né? Então, a partir do momento que houve a necessidade de não mais lançar os resíduos nos rios in natura, as barragens foram adotadas como soluções, ou seja, então vamos conter esses resíduos temporariamente, né? E vamos usar, então, barreiras, né? Então, criou-se as barragens de contenção, muito especiais, são barragens diferentes das de água, bem diferentes, tanto na sua concepção quanto no modo construtivo, e é um outro setor da engenharia de barragem bastante complexo, bastante exigente. Então, nós temos dois grandes setores para cuidar, as barragens de água e as barragens de rejeitos e resíduos industriais. Mas é importante destacar, nesse contexto todo, e de acordo com a tua pergunta, que essas infraestruturas elas precisam ser permanentemente monitoradas. Inclusive, nós, como em outros países mais desenvolvidos, já temos uma lei de segurança de barragens, que é a Lei 12.334, que depois foi atualizada pela Lei 14.096. Mas, basicamente, a gente sempre se refere à Lei 12.234, que é a nossa base. Né? Por quê? Porque é importante evitar que as barragens rompam. A barragem tem um detalhe muito, uma peculiaridade bastante pronunciada. Quando você tem um colapso de uma estrutura, por exemplo, uma ponte, um viaduto, um edifício, o colapso se dá no mesmo local. Quer dizer, há uma ruptura, há um desmoronamento localizado. Barragem não. Barragem, quando rompe, ela tem consequências enormes fora do locus dela. Rio abaixo, ou rio acima também.
Então, quando uma barragem entra em colapso, a consequência é muitíssimo pior que qualquer outra. Então, isso faz com que tenhamos uma atenção enorme com relação à sua segurança, à sua incolumidade. Então, a área de segurança de barragens vem se desenvolvendo de forma muito pronunciada em todos os países, nas últimas décadas, principalmente. E o Brasil tem avançado muito. Nós tivemos alguns acidentes com barragens e alguns incidentes também, que são de triste memória para o país, principalmente essas barragens de rejeitos industriais que romperam, além de outras barragens de água também, que infelizmente romperam, como acontece em outros países, já aconteceu em países como os Estados Unidos, Canadá e por aí vai, né? Existem, infelizmente, ainda acidentes. E esses acidentes são que nem acidente na aviação civil. Quando tem um acidente, a gente procura aprender com eles. E também esse aprendizado que migre para a parte de concepção, projeto, etc., e execução. Nós fazemos algo bem parecido no setor de engenharia de barragens, na parte de segurança. Então, veja bem, hoje eu vejo nos eventos e nas publicações que estão nos aparecendo, muita eletrônica entrando na área de barragens, principalmente na aquisição de dados. Que a barragem, nós temos uma tecnologia que chama de instrumentação, onde nós temos sensores na barragem, que são colocados em pontos estratégicos, isso é tudo feito já em projeto, existe muita inteligência para fazer isso, né? E esses sensores, então, eles medem grandezas físicas ou físico-químicas e dão informação para os analistas de engenharia. Então, dependendo da grandeza dessas medições, se tomam providências. Olha, a barragem, ou ela está bem, ela está incólume, ou ela está com algum perigo, algum problema, né? Então, esses sensores que já estão presentes na maioria das barragens, das grandes barragens no mundo, eles nos dão essa informação. E o aprimoramento dessa aquisição de dados é que tem tido um avanço muito grande com a eletrônica, com tecnologia de informação. Hoje nós vemos alguns métodos geofísicos com radares, com sistemas de aquisição remota. Então, nós vemos assim uma tecnologia externa de aquisição de dados bastante evoluída e em evolução. E também temos, na parte de construção, principalmente, eu acabei de vir de um congresso da Comissão Internacional que aconteceu na China, no mês passado, em Chengdu, e lá pude assistir alguns vídeos e assistir algumas apresentações de construção de barragens com equipamentos com controle remoto. São caminhões gigantes, máquinas gigantes, que trabalham sozinhas, de forma controlada, através, não tem a presença do operador mais. Então, as máquinas sem o operador trabalham 24 horas por dia, de forma ininterrupta e com maior precisão. Então, essa tecnologia, que é TI aplicada de forma muito patente, né? Está sendo muito utilizado no ramo de construção também, né? Além da robótica, que está sendo muito utilizado na engenharia de barragens, principalmente quando você tem que fazer inspeções subaquáticas, usa robôs. Antes a gente usava os escafandristas, hoje a gente usa robôs que dão muito mais eficiência no processo. Então, tanto na concepção, com barragens com materiais diferentes, e na execução dessas construções, quanto na manutenção e na operação e na manutenção delas, a gente vê que outros ramos da engenharia, e principalmente a engenharia de software, engenharia de computação, têm entrado de forma muito contributiva e estão mudando, aos poucos estão mudando o espectro todo de controle e de segurança de barragens em favor da segurança. Isso é o mais importante que se diga, em favor da segurança. Perfeito, perfeito. Muito bom, Sória. Eu tinha uma questão na sequência que era exatamente
instrumentação, sensorização, monitoramento sim. e segurança de barragem, e você está colocando isso como um avanço, né? Como um ponto, né? Como um ponto realmente de inovação tecnológica.